desafiar você a pensar em Deus apenas. Por alguns minutos eu quero que você se conecte com Deus. Ele está aqui. Ele é entronizado em meio aos louvores do seu povo. Por isso eu quero que você já prepare seu espírito para receber uma palavra que vai mudar a sua vida. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai. Mais um domingo. Na Tua presença. Mais um dia. E nós sabemos que não é mais um dia, mas é o dia que o Senhor preparou e que o Senhor escreveu para nós estarmos aqui. Por isso, venha fazer morada em nossas vidas hoje, ó Pai. Venha fazer algo poderoso no nosso coração. Eu te peço, Jesus, que a gente saia desse culto não apenas informado da Tua palavra, não apenas com o conhecimento dos textos, mas que a gente saia realmente transformado à luz das Escrituras, ó Pai. É que eu te peço, venha abrir a nossa mente, em nome de Jesus. Coloca a mão sobre a sua cabeça, irmão. Diga assim: a minha mente é a mente de Cristo. A minha mente é a mente de Cristo. Repete mais uma vez isso: a minha mente é a mente de Cristo. Eu declaro sobre a sua vida em nome de Jesus, essa noite, essa manhã, um romper do Espírito Santo de Deus sobre você, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Alguém pode celebrar Jesus aqui nessa igreja? Vamos lá comigo. Eu estou muito empolgado para pregar essa manhã, porque eu sei que Deus vai fazer algo poderoso, amém? A mensagem que Deus me entregou para esse dia, nós entramos no mês de outubro. Quem está feliz aí, diga amém. Eu tenho uma palavra de Deus para você para esse mês. O mês de outubro, o que Deus me disse é que será um mês de rompimento espiritual. Fala bem forte comigo assim: mês de rompimento espiritual. Pastor, o que é isso, pastor? Rompimento significa que todas aquelas coisas que estavam paradas, tudo aquilo que parece que não estava fluindo, tudo aquilo que estava paralisado há anos, tudo aquilo que estava parece capengando, esse mês Deus mandou dizer para você que tem fé no seu coração, Deus vai abrir as portas. Deus vai abrir as portas na sua vida, no seu ministério, na sua casa. Esse mês não haverá barreiras que vai parar a unção de Deus na sua vida. Esse mês eu profetizo sobre você. Se alguém tem fé, diga eu recebo. Eu profetizo sobre você, portas abertas, céus abertos, janelas dos céus abertas sobre a sua vida. Eu declaro, esse é o mês do rompimento na sua vida, em nome de Jesus. Se você tem fé, diga eu tenho fé e eu recebo, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Alguém dá glória a Deus aí? Alguém aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. E por isso a mensagem que eu quero pregar hoje não é só uma mensagem, mas é uma série de mensagens, amém? Quantos gostam de série de mensagens? Digam amém. E o tema dessa série, desse mês de outubro, é metanoia. Diga bem forte comigo: metanoia. Diga mais uma vez: metanoia. Fale para alguém perto de você, fala assim: metanoia. Pastor, o que é metanoia, pastor? Metanoia é a palavra que é usada para arrependimento, e ela significa mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. Irmão, em nome de Jesus, eu preciso que você entenda que o primeiro passo da nossa caminhada com Deus, da nossa jornada de fé, é arrependimento. Fala assim: o primeiro passo da minha jornada com Deus é arrependimento. Então eu já quero que você abra comigo a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Tem que fazer tipo um ritmo, tá ligado? Vamos junto comigo aqui em cima, preciso de vocês hoje. Puxa um ritmo aí, Léo, para a galera acompanhar você. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Quem achou, diga amém. Irmão, se você não falar amém forte, eu vou embora para minha casa. Ah, tá bom, agora é Deus. Achei que você estava aí. Fala assim para o seu irmão, assim, em nome de Jesus, acorda agora pelo poder de Deus, amém. O senhor já vem para a igreja, já vem também. Não, irmão, não me ergue essa cabeça, estamos aqui na igreja de Vitória, amém. Tem alguém por... Vambora, Deus está aqui, amém. Em nome de Jesus. A noite é bem mais animada. 1 Coríntios capítulo 2, 16. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos
a mente de Cristo. Alguém diga bem forte isso: eu tenho a mente de Cristo. Fala mais uma vez: eu tenho a mente de Cristo. E eu quero que você entenda isso, porque tudo começa na mente. Tudo começa na mente. Tudo começa nos pensamentos. A origem de tudo está na mente. Sabe, a nossa mente, a gente fala que é o nosso campo de batalha. Já ouviu falar isso? Tem vários jargões sobre a mente. Tem aquele assim: mente vazia, oficina do diabo. Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós nunca fomos tão atacados na nossa mente como nesses dias. Parece que o diabo ele mirou na mente do ser humano e colocou os dardos inflamados dele para atingir a nossa mente. Só que essa não é uma estratégia nova. Essa estratégia do diabo é uma estratégia antiga. Não é de hoje que ele tenta confundir a nossa mente. Por isso eu não sei como que você entrou aqui hoje. Talvez você entrou aqui com a sua mente confusa. Talvez você está nos dias que sua mente está te sabotando. Parece que sua mente está te desanimando. Parece que seus pensamentos estão contra você. Eu não sei, parece que está confuso dentro da sua própria mente. Eu quero declarar sobre a sua vida. Dessa manhã, você vai sair desse culto com a mente de Cristo. Vou falar mais uma vez: você vai sair daqui com a mente de Cristo, em nome de Jesus, amém? Quando Jesus está na terra, ele fala assim: olha, arrependei-vos, pois é chegar o reino de Deus. E o arrependimento não é remorso. Fala assim para o seu irmão: não adianta você ficar com remorso, tem que se arrepender. Qual que é a diferença, pastor, de remorso para arrependimento? Remorso é um peso na consciência. Você faz, aí você fica com peso na consciência de ter feito. É um remorso. Tem mudança? Sim ou não? Então, arrependimento é muito mais profundo do que remorso. Arrependimento é muito mais profundo do que uma mudança de roupa. Arrependimento é muito mais profundo do que uma mudança de cabelo. Arrependimento é muito mais profundo do que muita coisa que você pensa que está mudando, não está. Arrependimento é mudança de mentalidade. Fala comigo: a mudança de mentalidade. Então, tudo começa na nossa mente. Se a gente não entende isso, a gente perde nossas batalhas. Se a gente não não se antecipar, porque quem se antecipa governa, amém? Nós seremos governados pelos nossos falsos pensamentos. Então, você precisa entender, tudo começa na mente. Tudo se origina na mente. E a gente vive um tempo, irmão, em que, sabe, eu não sei se você é muito ligado nessas coisas que acontecem na internet e tal, mas eu nunca vi tanto relativismo como nos dias de hoje. Você percebeu como tudo é muito relativo? Quem é da década de 90? Levanta sua mão. Nasceu lá em 90 e tal. 80, 70, 60, 50, 40. Não, né? Foi muito atrás. Mas se você olhar, se você perceber o que aconteceu no mundo uns anos atrás, pode ir um pouquinho mais, eu quero o baixo também junto aqui, fazendo fundo. Tem que fazer o grave do baixo aqui. Eu quero que a banda toque comigo hoje, porque Deus vai romper paradigmas e sofismas na mente de pessoas aqui nessa manhã. Precisa de adoração forte aqui em cima desse altar. Então presta atenção, se você olhar para trás, você vai perceber que muita coisa que pra gente lá atrás era um absurdo, hoje se tornou comum. Nunca será normal, mas é comum. E sabe qual é a estratégia do diabo, irmão? Quem está aí, diga amém. Não se distrai por nada em nome de Jesus. Sabe o que o diabo quer fazer? Ele quer falar várias vezes da mesma coisa. Ele quer colocar várias vezes um marketing pesado em cima de algo, para nossos filhos começarem a achar que isso é relativo. Então antigamente a gente ouvia falar de algo e falava assim: meu Deus do céu, aconteceu isso, que absurdo. Hoje em dia o diabo quer relativizar todas as coisas, porque é um ataque real na nossa mente. E aí você, sem perceber, você começa a pensar: realmente não é bem assim. Antigamente a galera era muito, né? Hoje não é tão. Não, sabe, a igreja não é bem assim, pastor. É que você entendeu, é que traduziram errado sobre isso. Não é bem assim, sabe? A gente quer relativizar princípios que são inegociáveis, irmão. Então não dá, nós precisamos colocar um basta. Precisamos fechar a porta do nosso ouvido. Precisamos colocar um filtro nos nossos ouvidos, para a gente não se corromper com esse mundo. Quem está aí, diga amém. E sabe qual é? Tem uma frase muito interessante, que ela foi implantada na época do nazismo, que uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade. Sabia disso? Uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade. Então o que o diabo faz? Ele se apropriou desse paradigma
dessa história e começou a mentir, porque é o que ele mais faz bem. Então ele mente, e daqui a pouco as pessoas estão acreditando na mentira que o diabo falou. E a batalha é na mente, porque o diabo, ele está na sua mente mentindo para você. Ele vai na sua mente, que ele quer tirar da sua cabeça toda a verdade que você encontrou em Jesus. E aí quando você percebe, a sua mente já está inflamada, então você não consegue raciocinar mais nada, a sua mente está perturbada, você está perturbado, você pensa naquela coisa, você não dorme mais, você fica pensando, e daqui a pouco essa perturbação se torna um gigante dentro de você, e você se perde e não consegue mais se encontrar. Então tem uma frase também muito famosa, que é assim: cuidado com seus pensamentos, porque eles se tornam palavras. Cuidado com as suas palavras, porque elas se tornam hábitos. Cuidado com seus hábitos, porque eles se tornarão o seu caráter. E cuidado com o seu caráter, porque ele se tornará o seu destino. Faz sentido ou não? Quer daí, diga amém. Então se você não cuidar do que você está pensando, o seu pensamento vai fazer você falar o que você está pensando. E daqui a pouco você está falando o que você pensou, e por falar você está vivendo o que você falou. Quem está aí, diga amém. E por viver o que você pensou e falou e está vivendo, se tornou um hábito, porque você todo dia, você faz aquela mesma coisa que seu pensamento teve. Um pensamento que na maioria das vezes não veio de Deus, foi uma sugestão do diabo contra você. Então você pega aquela mentira do diabo, se torna um pensamento, você começa a falar, você começa a pensar nisso, daqui a pouco você está vivendo isso todos os dias, daqui a pouco esse hábito virou o seu caráter, você é uma pessoa assim, você não consegue mudar mais. Aí aquele desvio de caráter se torna o seu caráter. O problema é que se você não cuidar do seu caráter, você pode ter um destino longe dos caminhos de Deus. Você pode viver um destino longe daquilo que Deus sonhou para você. Quem está aí, diga amém. Fala para alguém perto de você, fala assim: essa manhã, o que o pastor está querendo dizer é que você precisa primeiro ter a mente de Cristo, guardar os seus pensamentos. Provérbios 23, versículo 7, a Bíblia diz assim: assim como eu penso, eu sou. Provérbios 23, 7. Olha o que a Bíblia diz. Provérbios 23, 7. Eles pensam sempre nos custos daquilo que oferecem. Esse não. 23, 7 é isso? 23, 7. Provérbios 23, 7. É esse? Não é essa versão, perdão, irmão, deve ter notado errado. Mas é o versículo que diz assim: da maneira como você pensa, você será. Se você puder achar aí, só para não deixar eu passar vergonha aqui nesse momento. Obrigado. A maneira como você pensa, você é. Fala para o seu irmão, a maneira que você pensa. Fala mais, abre a boca, irmão. Fala, a maneira como você pensa, você é. Então se você pensar que ninguém gosta de você, ninguém vai gostar de você. Se você pensar que ninguém ama você, ninguém vai amar você. Se você pensar que você é miserável, se você pensar que você não vai dar certo, se você pensar que não vai dar para pagar as contas, se você pensar que não vai conseguir, se você pensar que não vai ser amado, que ele vai te trair, que você vai ser abandonado, se você pensar que não vai dar certo esse plano, que você não vai ter dinheiro suficiente para ter o seu sonho, você não vai ter. Porque a maneira que você pensa, você é. E é por isso que nessa manhã Deus quer ir na raiz do nosso coração. Ele quer atingir a nossa mente, porque Ele quer transformar a sua mente na mente de Cristo. Eu vou gritar muito essa manhã para acordar você. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2: transformai-vos, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pelo vosso entendimento, renova a sua mente. Coloca aí pra gente, por favor, linda. Romanos capítulo 12, versículo 2, que eu quero que você entenda. Fala para quem está do seu lado: só dá para viver a vontade de Deus se tiver metanoia. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Só assim você consegue experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não dá. Pastor, eu não estou conseguindo enxergar a vontade de Deus. Renova sua mente. Pastor, eu não sei qual é a vontade de Deus. Transforma sua mente. Você está perdendo batalhas por causa da mente? Você deixou o inimigo sugerir coisas no seu pensamento que tirou você do propósito dele. Coloca a mão sobre a sua cabeça e fala assim: em nome de Jesus,
Em nome de Jesus, todo ataque na minha mente, caia por terra agora. Em nome de Jesus. Posso pregar, irmão? A Bíblia diz assim, que eu acho que é Provérbios 4:23. Guarda o seu coração. 4:23, não é? Não, esse é outro já estou em outro. Provérbios 4:23. Guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Sobretudo guarda o seu coração. Sobretudo protege o seu coração. E quando ele diz esse versículo, não está falando do órgão coração. Ele está falando dos nossos pensamentos, irmão, dos nossos sentimentos. Ele está indo mais profundo aqui. Quem está aí, diga amém. Não se distrai por nada em nome de Jesus. Ele está falando, olha, guarda todo o seu sentimento, seu pensamento, porque é daí que saem as fontes da vida. E aí qual que é o problema da nossa mente? Que ela tenta nos sabotar algumas vezes. A primeira delas é colocar em mim e você uma mente fugitiva. Fala assim, mente fugitiva. O que é uma mente fugitiva? São aquelas pessoas que elas vivem, ao invés de construir algo, elas fogem da realidade. Isso é muito sério. Pessoas vão ser transformadas aqui essa manhã em nome de Jesus. Isso é um problema, irmão, dessa geração, não dessa igreja, não de você, amém, em nome de Jesus. Mas está sendo denunciado nesse altar em nome de Jesus. O problema é que isso é muito sutil. É uma mente fugitiva. Então a gente começa a, em vez de construir algo pela palavra de Deus, fugir. Em vez da gente construir, a gente foge. Por exemplo, posso pregar? Pessoas que casam não porque querem construir uma família, mas porque querem fugir da sua realidade, da sua casa. Então, sabe, não é legal em casa. A minha família não dá certo, eu preciso casar com uma pessoa para fugir daqui. E aí, a mentalidade é uma mentalidade de fugitivo. Não é porque quer casar para ser feliz, quer casar para fugir. São pessoas que saem de casa, pessoas que saem de relacionamentos, sabe, que mudam de igreja, porque pensam assim, não, eu vou mudar de igreja, vou fugir dessa realidade, vão para outras, e querem construir algo ali só para mostrar para a antiga igreja que estão bem. São pessoas que vivem presas ao passado, porque estão fugindo do passado. Aquela pessoa que constrói algo, não porque ela quer construir, mas porque ela quer mostrar para alguém que ela está bem. Quem está aí, diga amém. Aquela pessoa que começa a namorar outro, que casa com outro, sei lá, não porque ela quer, mas porque ela quer mostrar para o passado, para a pessoa que ficou lá atrás, que ela superou. Isso é um tipo de mente fugitiva. Você precisa se livrar, porque nós, a todo momento, nós somos sujeitos a isso, a tentar fazer algo para agradar o outro, para agradar quem está atrás da gente, quem está lá atrás, quem ficou no passado. Irmão, em nome de Jesus, Deus não colocou você para ficar preso no passado. Deus te fala para você andar para o futuro. O seu passado não pode mais alterar o seu futuro, é o seu presente que muda o seu futuro. O nosso Deus é o Pai da eternidade, então as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Alguém recebe em nome de Jesus essa palavra? Eu profetizo sobre você toda a mente fugitiva, de você fugir das situações, fugir dos problemas e não construir nada. Eu declaro sobre a sua vida, você vai se tornar um construtor de histórias, você vai se transformar em um construtor de pontes na sua família. Você não vai mais fugir em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Fala para quem está perto de você. É muito importante você falar isso para essa pessoa. Fala assim, olha, não dá para construir algo novo olhando para as coisas antigas. Não dá. Se eu olhar para a Raíssa e falar assim, olha, nós vamos construir um casamento novo a partir de hoje. Se a gente ficar olhando para os erros do primeiro ano de casamento, não vai dar certo. Você precisa começar do zero, irmão. Deixar Jesus criar em você uma mente, irmão, presta atenção nisso. Nós temos a mente de Cristo. Ninguém falou amém, não acredito nisso.
A sua mente não é sua, a sua mente é de Cristo. Por que você está perdendo os seus pensamentos? Por que você está escravo nos seus pensamentos? Se liberte hoje, a sua mente não é mente de escravidão. Tem gente que fala assim: pastor, se eu falar que eu penso, misericórdia, você vai ter um trem. E Deus quer te libertar disso, irmão. Outro problema é pessoas que têm uma mentalidade ansiosa. Uma mentalidade ansiosa, irmão, se você não cuida disso dentro de você, irmão, isso se torna um gigante. Escute alguém que já passou por isso. Pessoas que recebem uma palavra de Deus, pessoas que escutam uma palavra vinda do Senhor, mas por se preocupar sempre com o depois, não conseguem viver o presente. Sabe, levante sua mão sinceramente, porque Deus vai te libertar aqui. Você que tem tido algum tipo de problema na ansiedade, de ansiedade de alguma coisa, você é muito ansioso, levante sua mão, não tenha medo, não tenha vergonha. Isso não é uma doença, isso não é algo que eu quero denunciar para você ficar com vergonha. Isso é algo que Deus vai livrar você essa manhã em nome de Jesus. Esse gigante vai cair na sua vida. Esse gigante vai cair da sua vida hoje em nome de Jesus. Deus vai tirar você de uma mente de ansiedade e colocar você na mente de Cristo. Porque qual que é o problema da gente ter uma mente ansiosa? Quando você tem uma mente ansiosa, você sempre fica pensando no futuro. E aí a gente é criativo, por quê? Porque a Bíblia diz em Gênesis que nós somos a imagem e semelhança de... Então se eu sou a imagem e semelhança de Deus, significa que eu tenho algo de Deus dentro de mim. Eu tenho dentro de mim o poder de criar. Então quem é muito criativo, quando é ansioso, é criativo para ansiedade. Não é verdade? Quem é muito ansioso, quem é muito criativo, quando qualquer coisa que vai fazer é pior, porque cria tanta coisa na cabeça. Então quem é muito criativo sofre mais, eu acho. Onde estão os criativos dessa igreja? Digam amém. Você sabe o que eu estou falando? Você pensa em tudo, todas as hipóteses que poderia acontecer, você pensou. E aí o que acontece? Quando você vive isso, você perde o presente, irmão. Esse é o problema. Quando a gente fica pensando só no futuro, quando ele chega, ele encontra a gente ausente, tentando achar outro futuro. E Deus mudou minha vida nisso, porque deixa eu falar uma coisa para você. Quando a gente começou a igreja, eu sonhava nos cultos da igreja, eu sonhava com as cadeiras, eu sonhava com o povo reunido, eu sonhava com o altar, eu sonhava com uma banda, eu sonhava com um guitarrista tocando worship com a guitarra massa, eu sonhava com tanta coisa. Se a gente não amar o presente, não valorizar o presente, a gente vai ficar pensando assim: mas quando vai vir outro templo, quando virar outra coisa, quando virar mais pessoas, quando virar outro guitarrista, a gente não vai viver bem, irmão. Não é que você não tem que olhar para o futuro, você não pode morar no futuro, você tem que viver o presente. Entenda que quem constrói o seu futuro é Jesus Cristo, Ele está lá no futuro, Ele já sabe de tudo. Então eu desfruto do presente sem ansiedade, porque eu sei que aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Porque eu sei que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para terminá-la. O diabo está roubando a sua atenção, porque você está preso à ansiedade, preso às preocupações que ele sugeriu na sua mente. Mas essa manhã eu declaro liberdade do Senhor sobre você. E aí eu te pergunto, como você tem ocupado a sua mente? Imagina a sua mente como uma despensa. Quais têm sido os itens que você tem colocado na sua mente? Nossa mente é um campo aberto. Então em nome de Jesus, cuide dos seus pensamentos, irmão. Essa manhã você encontrou aqui a mãe Raiz pregando de oferta para você. E agora você vai encontrar o pai Herbert pregando uma palavra para você. Deus ama você. Ele cuida de você. E Ele está dizendo para você: é hora de você fazer uma limpa nos seus pensamentos e começar a encher do que é de verdade, né, na sua cabeça, no seu pensamento, em nome de Jesus. Pastor, você está falando então que eu tenho que ser positivista? Pensamento positivo. Pensamento positivo. Eu acho legal isso até. Não é tão bíblico, mas eu acho legal. Eu não gosto de gente negativa, irmão. Você conhece alguma pessoa negativa? Tudo que você fala pra ela fala assim: não vai dar certo não, para com isso, não é bem assim não. Cara, irmão, em nome de Jesus, sai de perto de mim, em nome de Jesus. Fala pro irmão assim: coce em mim não, se você for negativa. Eu gosto de pessoas preocupadas ali, vamos pensar aqui e tal.
Não pessoa negativa, que você sabe falar coisa ruim. Mas também você tem que entender, não dá para você viver com positivismo. Fala bem forte isso aí, eu não vou viver por positivismo. Fala mais forte, eu não viverei por positivismo. Eu viverei por convicção. Há uma diferença entre positivismo e convicção. O que é convicção? Convicção é saber quem vai fazer. Positivismo é saber como vai fazer. Deus não te chamou para você andar no como, mas você andar com quem vai fazer. Quando Moisés chega para Deus, ele fala assim: Deus, eu não sei o que eu vou fazer lá, eu não sei o que falar para o povo ser liberto, eu não tenho nada, olha quem eu sou, minhas palavras não são legais. Deus não liga para o que ele está falando e fala para ele assim: olha, eu sou. O que Deus está dizendo? Não é como você vai fazer, mas quem vai estar com você, quem vai estar junto do seu lado, caminhando com você, é isso que importa, não é o como, é quem vai estar com você. Quando Jesus está andando sobre as águas, Pedro olha para Jesus e fala assim: meu Deus do céu, eu quero andar também. Como eu vou andar sobre as águas? Não dá para explicar. E a melhor maneira de viver uma vida cristã é essa: não saber como e não saber explicar como. O dia que você explica, perdeu a graça. O dia que a gente explicar por que a Igreja Vitória é tão apaixonada por Jesus, vai perder a graça. Tem alguém aqui dessa igreja? Ah, tá. Porque não é como, mas é por quem nós estamos apaixonados. Por quem nós estamos apaixonados. Amém? Amém? Fala bem forte assim: o que eu penso, eu sou. E aí, olha que interessante. Eu quero te levar para o jardim do Éden, para te mostrar como essa estratégia do diabo, que talvez você esteja passando por isso hoje, é antiga. Sabe o que a Bíblia diz em Gênesis? A Bíblia diz que Adão e Eva estavam no jardim. E olha como é louco isso, porque Deus deu autoridade para o homem pisarem, para o homem dominar todos os animais, inclusive os que rastejavam. E aí, quando vem a serpente, ela vem para Eva e ela não força a Eva a comer a fruta. Ela não come a fruta no lugar da Eva. Ela não ameaça a Eva para comer a fruta. Ela dá uma sugestão. Ela faz uma pergunta. Acha pra gente, linda, Gênesis capítulo 2. A pergunta que a serpente fez para Eva. Porque ela sabe, isso é antigo, irmão. Todo pecado começa na mente. A pessoa, quando vai trair, ela não trai do nada. Ela já está pensando. Ela está planejando. A pessoa que vai fazer coisa errada, ela fica pensando antes. Tem pessoa que fica maquinando o que vai falar na hora da briga. Vou falar isso, ele vai ver que eu vou falar para ele. E fica ruminando aquilo lá. Vou falar isso. Chega na hora, não fala nada do que falou e vai dormir arrependida porque eu devia ter falado, não falei. É na mente, cara. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Diga amém. E a maioria dos pensamentos demoníacos que você está sentindo é o próprio Satanás, que talvez está sugerindo para você pensar. Porque ele chega para Eva e fala assim: olha, por que você não pode comer da árvore da vida? Por que você não pode comer? Essa é a pergunta que ela faz. Ela disse assim: mas a serpente mais sagaz disse à mulher. É assim que Deus disse? Não comerás de toda árvore do jardim? Olha como a serpente é astuta. E olha como isso é tão atual. Isso é do Gênesis, há muitos anos atrás. Mas é isso que o diabo fala para você. Deus não disse que você ia começar a ser dizimista na igreja e aí a vida ia ser uma bênção? Deus não disse que você nunca mais ia se sentir sozinho? Deus não disse que agora era um tempo novo no seu ministério? E o diabo começa a lançar semente na sua mente, sugerir. E olha como é doido isso. Vai, próximo versículo. E aí a mulher respondeu: olha, a gente pode comer de tudo, menos da árvore da vida. E aí ela continua o diálogo com a serpente. Então a serpente disse à mulher: você não vai morrer. Isso é uma verdade ou uma mentira? Quem acredita que é verdade, fala, levanta a mão.
claro que é mentira, irmão. Porque a Bíblia diz que o pecado gerou a morte. Então, em nome de Jesus, eu estou aqui para te falar. Leve os seus pensamentos cativos ao Senhor e para de dar ouvido às sugestões que o inimigo tem colocado na sua mente e você tem acreditado. Enche a sua cabeça e os seus pensamentos com aquilo que é de Deus. Enche os seus pensamentos, ocupe todos os espaços da sua mente com aquilo que é bom, agradável, aquilo que é do Senhor, aquilo que é promessa do Senhor. E para de dar ouvido para as sugestões do inimigo, porque ele quer tirar você do foco, ele quer distrair você, ele quer fazer você vencer as batalhas, ele quer desanimar você, ele quer te afastar da igreja, ele quer fazer você desistir do seu chamado. Mas essa manhã eu estou aqui como guerreiro do Senhor e um profeta de Deus para levantar você e colocar sobre a sua cabeça o capacete da salvação, para você não se perder. Aleluia, alguém aplaude o Senhor bem forte nesse lugar. Você não vai desistir. Você não é o que o diabo está falando que você é. Você é amado do Senhor. Você pode todas as coisas daquele que te fortalece. Agindo Deus, quem pode impedir? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus falou, vai acontecer, porque Ele vela dia e noite para que a sua palavra se cumpra na nossa vida. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminá-la. É isso que você tem que encher os seus pensamentos. É disso que você tem que encher seus pensamentos. Metanoia, mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. Essa é a minha oração, para que a Igreja Vitória entenda isso e passe por um arrependimento. Porque é hora, irmão, de eu e você invadirmos essa cidade. É hora de eu e você enchermos essa igreja de pessoas amando Jesus. Fala para o seu irmão assim, fala assim: quem você convidou para o culto essa manhã? A gente tem se preocupado tanto com a nossa rotina, a gente tem se preocupado tanto com os nossos pensamentos vazios, que a gente esquece que tem um plano maior de um Deus que morreu na cruz, rasgou o véu e está completando a obra. Eu não sei você, irmão, mas um dia uma trombeta vai ser tocada. Um dia a trombeta vai tocar e o nosso Jesus virá sobre as nuvens do céu. Sabe, eu sei que seu problema pode estar trazendo um mal para você. Eu sei que talvez seu problema pode estar trazendo uma aflição para você. Mas entenda, como pode um Deus que criou o universo não se preocupar com você? Como pode um Deus que faz céus e terras não poder fazer algo impossível na sua vida? Mude a sua mente. Tenha a mente de Cristo. Peça para Deus: Deus, transforma meu pensamento, Deus, transforma os meus pensamentos, transforma a minha mente. Eu vou te falar qual foi o remédio que me curou da ansiedade. Quem quer saber, diga amém. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Isso não é um texto, isso é um remédio. Vou falar mais uma vez. Isso não é um texto de um livro apenas. Isso é um remédio para você e para mim. E esse remédio, ele não vem para remediar, ele vem para curar você. Esse é um antídoto contra a ansiedade. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Fala assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Tá bom, pastor, eu sei que eu não tenho que andar ansioso, mas me ensina como. Porque eu sou ansioso. Sabe, tem muitas pessoas que isso é problema até da personalidade. Eu luto com isso todos os dias. Porque eu sou um cara que eu não consigo, eu sou muito acelerado. Alguém já percebeu, né? Eu sou extremamente acelerado. Eu não gosto de dormir, irmão. Eu acho dormir perca de tempo. Eu quero viver até o máximo que meu olho pode suportar aberto. Até arder o olho eu durmo. Nossa, tá tudo bem, irmão? Amém? Mas qual que é o lance? Se a gente não cuida, a ansiedade se torna um gigante. Então beleza, eu sei que eu não tenho que andar ansioso, pastor, mas me ensina, tá aqui. Só se continuar lendo a Bíblia. A Bíblia diz assim: não andeis ansiosos. Em tudo, porém, seja conhecidas de Deus as vossas petições
pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então o primeiro ponto, fala assim, o primeiro ponto é que eu preciso orar. O que deixa todo médico bravo é você chegar lá com os sintomas já tudo sem, tipo assim, você demorou 1 ano para você ir no médico, porque você não veio antes. Então, em nome de Jesus, você precisa ter uma prática de oração ao Senhor. O primeiro passo é esse: Senhor, me ajuda, Deus. Senhor, me ajuda. Fala para Deus, abre. Enquanto você está guardando, os seus ossos estão secando. Começa a falar, começa a abrir o seu coração. Pastor, mas se eu contar, é muito vergonhoso. E daí que é vergonhoso? Você prefere ter vergonha de falar e ser liberto do que continuar calado e ser doente? Começa a falar, abre seu coração, abre, procura uma pessoa para conversar, começa a falar com Deus, com o Espírito Santo, sabe, é isso que a Bíblia diz. Olha, primeira coisa, você leva a sua petição, a sua súplica, como ações de graças. E aí, o próximo versículo, a Bíblia diz assim: e a paz, que excede o entendimento, guardará o vosso coração. Qual é o problema da ansiedade? Falta de paz. É isso. A gente sente como se fosse uma angústia. A gente pensa que é aqui, mas a verdade é aqui. É um ataque na mente. Então, quando você tem uma mente ainda ansiosa, você cai. Mas quando você entende que a sua mente é a mente de Cristo, você lembra que Jesus derrotou a mesma serpente que fez Eva cair lá no deserto. E quando a serpente chega para Jesus, ela também chega com uma sugestão. Ela fala para Deus assim: você não é Deus? Faz essa pedra se transformar em pão. Então, pela palavra, Jesus vence o diabo. E é essa mente que eu e você precisamos buscar no Senhor. Uma mente que caminha pela palavra de Deus. Alguém está aqui essa manhã? Diga amém. E aí você precisa fazer isso, porque quando você experimenta a paz que excede o entendimento, é algo que não dá para entender e não dá para explicar. Coloca a mão sobre o seu coração. Eu quero profetizar sobre você, em nome de Jesus. Eu profetizo hoje a paz que excede o entendimento sobre você, sobre o seu coração. Eu declaro sobre a sua vida paz para acordar e paz para dormir. Eu declaro sobre você uma paz de Deus agora, te tornando a pessoa mais amada por Deus que você conhece. Eu declaro agora a paz de Deus trazendo calmaria nas suas tempestades. Se você recebe, diga: eu recebo em nome de Jesus. E aí o versículo continua, versículo 8. Finalmente, irmão, e aqui está o que nós temos que fazer com a receita. Tudo que é, fala comigo, verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quem sabe que eu estou pregando aqui essa manhã? Quer se livrar da ansiedade? Está aqui, faz isso. Começa a levar os seus pensamentos cativos ao Senhor. Começa a pensar nisso aqui. É respeitável, é puro, é louvor, é de boa fama, é agradável, então é isso que eu vou pensar. Não é, então não penso, eu me afasto, sabe, eu calo as notícias, eu saio do Instagram, eu cancelo meu Facebook, eu não sei o que você vai fazer, mas de uma vez por todas, fecha a porta da sua mente e começa a ocupar a sua mente da palavra de Deus. Começa a ocupar a sua mente com aquilo que Ele falou que você é. Escuta isso, irmão, o nosso cérebro é o nosso diferencial aqui nesse mundo. Deus deu para o elefante um peso gigante, não é verdade ou não? Deus deu para o leão um rugido muito forte. Deus deu para a águia a capacidade de voar. Para nós Ele deu um cérebro. É isso que faz a gente ser diferente. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Diga amém. A nossa mente é o que nos faz diferente. É a nossa mente que nos faz seres racionais. É a nossa mente que faz amar o próximo. É a nossa mente que faz eu contemplar o próximo. É a nossa mente que Deus colocou, que é igual à imagem dele, a semelhança dele, que nos faz diferente dos outros animais.
Os animais foram criados, são criaturas. Nós somos filhos. Agora, não basta você pensar que é filho, você precisa viver como filho. Você precisa deixar essa mente criativa de Deus na sua vida gerar uma atitude diferente, porque enquanto você não mudar a sua atitude, é porque os seus pensamentos não mudaram. Me ajuda a pregar, irmão. Fala para quem está do seu lado, fala assim: sabe por que ele não mudou ainda? Porque não se arrependeu de verdade. Remorso é peso da consciência. A pessoa vai continuar fazendo a mesma coisa até o dia que ela acorda e fala assim: eu vou me arrepender hoje, vou mudar meu pensamento. Hoje eu entendi que eu tenho que mudar. Hoje eu entendi que eu tenho que ser diferente. Enquanto não tiver essa decisão, a realidade não é compatível. Então, ou a gente muda a raiz e deixa Jesus transformar todo o nosso entendimento, ou a gente nunca vai experimentar a vontade de Deus. Quantos desejam a vontade de Deus aqui? Digam amém. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Mas para a gente viver a vontade de Deus, nós precisamos encontrar um lugar onde a nossa mente não nos sabota mais. Nós vamos encontrar um lugar onde a nossa mente é cativa aos pensamentos de Deus. Nós precisamos encontrar um lugar onde a nossa mente nos leva cada vez mais perto ao Senhor. E esse lugar se chama a presença de Jesus. A presença de Jesus transforma o nosso DNA. A presença de Jesus transforma a nossa identidade. A presença de Jesus transforma a nossa vida. Por isso, meu desejo para você essa manhã não é que você tenha a mente do Eberson, não é que você tenha a mente do Steve Jobs, não é que você tenha a mente do Neymar, é que você busque a mente de Cristo, porque Ele é suficiente para te ensinar e te libertar e te ajudar em todos os assuntos da sua vida. A gente deseja ter a mente de um fulano, a gente deseja ter a mente do influencer. Eu quero pensar como ele, eu quero ter a vida dele. Não, começa a buscar a mente de Cristo, porque foi só Ele, o único que venceu a morte. Foi só Ele que é o único que rasgou o véu. Só Ele pode vencer, só Ele tem o nome maior do que todos. Aleluia! Aleluia! Só Ele pode. Só Ele pode. Eu não quero a mente dos melhores pregadores, eu quero a mente de Cristo. Porque se eu tiver a mente de Cristo, a minha vida será vivida como Cristo viveu. Se eu tenho a mente de Cristo, eu ando sobre as águas. Se eu tenho a mente de Cristo, a minha voz acalma tempestades. Se eu tenho a mente de Cristo, eu entendo que eu sou filho, amado por Deus, e as sugestões do diabo não me tiram do meu propósito, porque a palavra de Deus ocupou todos os espaços da minha mente. É uma guerra entre o que você pensa e o que Jesus pensa. Quando você está enfrentando um problema no seu casamento, você escolhe em pensar o que você pensa ou buscar a mente de Cristo? O que Jesus pensa sobre casamento? O que Jesus pensa sobre família? O que Jesus pensa? Qual é o pensamento de Jesus? Em nome de Jesus, irmão, onde você está mesmo, fique em pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Eu quero que você não esqueça algumas verdades que você pode preencher a sua mente. E a primeira delas é que você é filho de Deus. Diga bem forte: eu sou filho de Deus. Olha para alguém do seu lado e fala: você é filho de Deus. Escuta isso rapidinho, por favor. Não precisa distrair por nada, porque eu quero falar algo. É uma série, irmão. Por isso que eu estou tão empolgado e falando muita coisa hoje, amém? Mas entenda isso. Você já percebeu que toda criança que é adotada, ela demora para se sentir filho? É muito difícil. Alguém que é adotado? Foi adotado? Temos ali, temos outro aqui. Quem foi adotado sabe disso. E quem tem filhos ou convive com pessoas assim, você sabe que há como se fosse uma barreira.
de estar no lugar, mas você, não, eu sei que é meu pai, eu sei que é minha mãe, mas parece que não consigo acessar, eu não consigo ter liberdade. Isso é muito comum também em filhos que são de pais separados. Eu tive essa experiência com a minha esposa. Ela viveu por muitos anos com os pais separados, e por muito tempo ela tinha um pai, uma pessoa maravilhosa, mas ela não desfrutava do pai que tinha. Ela é tipo assim, eu preciso pedir para abrir a geladeira do meu pai. Eu preciso pedir, sabe? Como se tivesse um limite na intimidade, por causa da distância. E a Bíblia diz que nós fomos adotados como filho, porque Jesus era o unigênito de Deus e se tornou o primogênito de muitos. Então sabe qual é o problema? É que talvez essa mentalidade gere em nós esse sentimento de não conseguir acessar Deus como um verdadeiro pai. Por saber que a gente foi adotado, a gente sabe, eu sei que Deus tem algo para mim, mas eu não consigo acessar. Eu não consigo ouvir Deus, eu não consigo ter intimidade com Deus, parece que algo bloqueia. Então se tem alguém aqui que está passando isso, sente isso, eu quero dizer para você, essa manhã, Deus manda dizer para você, você não foi adotado para ficar longe de Jesus. Deus te adotou não para você continuar um filho adotado, mas Ele te transformou em filho de Deus. Você é filho de Deus, e se você é filho não fica procurando, sabe, apenas o dinheiro do pai, mas o filho desfruta de uma herança que é eterna. O filho sabe que o pai tem roupa para ele se quiser emprestado. O filho sabe que pode entrar a hora que quiser na casa do pai, porque tudo que é do pai é do filho. Então talvez você ainda está andando pela cidade, vivendo a vida com esse pensamento: eu tenho que conquistar as minhas coisas, eu tenho que viver a minha vida, eu tenho que ir atrás de mim, porque se eu não fizer por mim, quem vai fazer por mim? Eu não quero que você não tenha, sabe, uma ganância, entre aspas, na sua vida, mas eu quero que você entenda: Deus é o seu pai, e Ele já preparou para você um futuro de paz, um futuro de bem. Então em nome de Jesus, essa manhã eu declaro metanoia sobre você, para você entender que você pode, não é só o pastor Eberson que tem acesso a Jesus, você pode, aonde você estiver, dobrar os seus joelhos, fechar os seus olhos e sentir uma presença grandiosa de Deus na sua vida. Não só são os pastores que têm poder para abençoar a sua vida, para orar por enfermos. Você tem a mente de Cristo, você pode acessar toda a herança que Deus tem na sua vida. Quem recebe, diga amém. Fala assim: em nome de Jesus, nessa manhã eu declaro: eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus. Diga mais uma vez: eu sou filho de Deus. Enquanto você está falando, você está sendo liberto. Eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Quem é filho de Deus aqui, libere um brado ao Senhor bem forte. Aleluia! Aleluia! Te amamos, Senhor. Aleluia! Eu quero terminar, eu quero que você vá embora para sua casa hoje disposto a encher a sua mente com a palavra de Deus. Algumas verdades que Deus nos fala: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todas as vezes que o diabo sugerir algo na sua mente que você não pode, lembra disso. Eu não vou ficar pensando que eu não posso, eu vou pensar que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agindo Deus, quem pode impedir o seu agir? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O diabo tem sugerido na mente de algumas pessoas aqui: não está valendo a pena servir a Deus, não está valendo a pena ser fiel ao Senhor, não está valendo a pena ofertar no Senhor. Deus manda dizer para você: para de dar ouvido para o diabo e começa a ouvir a palavra de Deus. O Senhor é o seu pastor e nada te faltará. O meu socorro vem do Senhor. Você não está sozinho. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalarão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Foi Ele quem me chamou, foi Ele quem me ungiu com um óleo precioso. Os meus filhos não foram gerados para calamidade, mas os meus filhos são herança do Senhor. Eu declaro sobre a sua vida a habilidade
habilidade para disciplinar os seus filhos da juventude. Eu declaro na sua vida em nome de Jesus a habilidade para guiar os seus filhos quando forem adolescentes nos caminhos do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus a habilidade para se tornar uma mulher virtuosa na sua casa. Eu declaro em nome de Jesus sobre a sua vida a habilidade para se tornar o sacerdote na sua casa com a mente de Cristo. Eu declaro em nome de Jesus, a sua mente é a mente de Cristo. A sua mente é a mente de Cristo. Quem recebe, tem um glória a Deus bem forte. Celebra o Senhor. Olhos, Pai, nós te agradecemos, Deus. Eu oro por cada pessoa aqui hoje. Aquilo que só o Senhor pode fazer, o lugar onde só o Senhor pode tocar, venha trazer leveza para o nosso caminhar. Eu declaro que todos aqueles que entraram hoje aqui, cansados, desanimados, se sentindo sobrecarregados, sejam livres pela graça do Senhor, pela graça do Senhor, em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, nós temos a mente de Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fala para 5 pessoas perto de você: você tem a mente de Cristo.